Ótima tarde, com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É com muito amor no coração, respeito por você que tem nos acompanhado em nossas transmissões, que nessa tarde, mais uma vez, eu, pastor Isaías, fundador do ministério Comunidade Evangélica Manancial de Bênçãos, entro na sua casa, na sua empresa, com a permissão do Divino Espírito Santo, com mais um momento de fé. Meus queridos, eu quero fazer uma breve oração com você e pedir a Deus que Deus venha falar o nosso coração, amém? Pois bem, vamos orar um pouquinho, você que pode. Querido Deus e eterno Pai, nesta tarde, meu Deus eterno, de quinta-feira, eu quero, Senhor, entregar em tuas mãos, meu Deus eterno, cada vida que vai estar ligado, conectado conosco agora, meu Pai, e mais do que tudo, Senhor, vai colocar no seu coração o desejo de fazer com que esta palavra ela alcance corações nessa tarde, Senhor. O Senhor venha, Senhor, tratar de cada um de nós, meu Deus. E eu peço ao Divino Espírito Santo, dai-me sabedoria, dai-me discernimento espiritual, meu Pai. Que o Senhor venha tocar em nossa vida e nos abençoar de uma forma rica, poderosa e sobrenatural. E só você que crê em milagres, só você que crê no poder de Deus, você diga amém. E você diga graças a Deus. Amém? Filhos eternos, Pai das luzes, o Senhor eterno, Ele colocou uma palavra no meu coração que está no livro de Mateus, capítulo 5, o versículo de número 13 a seguir. Os discípulos são o sal da terra e a luz do mundo. E nós vamos fazer algumas considerações. Mas eu queria que você que está em casa, você que pode, que você acompanhasse comigo esta palavra até o finalzinho dela. E, mais do que tudo, que você tivesse no seu coração o desejo de compartilhar essa mensagem para muitas pessoas que você sabe que precisam de ouvir a palavra de Deus. Amém? Pois bem, Mateus capítulo de número 5, versículo 13 ao versículo 16, a palavra de Deus ela diz assim para mim e para você: Vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para mais nada presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte, e nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas do velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. E você que me ouve, diga amém, diga graças ao nosso bom Deus. Meus amados, quando eu olho para esta palavra, o Senhor abriu agora o meu coração, nós vamos falar do sal. Dá para você imaginar uma comida sem sal? Um arroz sem o sal? Uma carne sem o sal? Pode estar com bastante alho, mas se não tiver o sal, não tem nada feito. O sal, ele serve para muitas coisas, até mesmo para remédio. E ele também se torna até um veneno, se for usado também em doses muito grandes. A pessoa ela pode ficar hipertensa por usar o sal demais, e ela pode também vir a sofrer até mesmo o infarto se ela tiver dificuldades para lidar com o sal sem saber e assim fizer uso dele, porque a pressão ela pode chegar a nível que o coração da pessoa não resiste. Então você imagina que o sal ele é tão tremendo que se conserva uma carne durante tanto tempo ali temperada com sal. Você imagina que quando o Senhor Jesus está doutrinando os seus discípulos, ele diz para eles: vocês são o sal da terra. E se o sal for insípido, se ele perder o seu sabor, para nada mais ele presta, a não ser para ser lançado fora
e pisado pelos homens. Não vai valer para mais nada. Então você imagina que nós, nesse mundo caótico que nós estamos vivendo, nós somos a diferença, nós somos o equilíbrio, nós somos aquele que tempera a vida, que dá gosto, sabor à vida. E não podemos ser diferentes, nós devemos de entender o que Jesus estava dizendo, que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Você imagina essa terra na escuridão. Imagina um apagão de proporções mundial. Como ficaria este planeta? Se você buscasse uma pilha, uma bateria para uma lanterna e não tivesse, se não tivesse luz neste planeta, como seria? Seria triste, terrível, seria muito complicado viver nessa terra. Então, que a luz de Cristo que é em nós possa resplandecer nas trevas de muitas pessoas e que venha dar a essas pessoas uma direção. E que a nossa vida, nossa conduta, ela venha dar às pessoas, amado, um propósito na vida. Porque o nosso jeito de lidar, o nosso jeito de tratar com as pessoas, a nossa conduta nesse mundo tenebroso que vivemos, ela com certeza, ela tem que ser a diferença. Então você imagina que Jesus ele está dizendo que não dá para esconder uma cidade edificada sobre um monte. E nem se acende também uma lamparina e coloca debaixo da cama, mas coloca no alqueire, para que essa luz, para que esta lamparina dê luz a toda aquela casa. Como que é importante nós entendermos isso? Aonde nós chegamos, nós levamos a luz de Cristo. Aonde nós chegamos, nós temperamos e equilibramos as situações. Se você chega numa empresa que está vivendo momentos terríveis, talvez na área financeira, talvez na área espiritual, talvez o emocional daquela empresa, das pessoas que ele trabalha, está em frangalhos, com certeza você vai trazer um equilíbrio com a sua palavra, com o seu jeito de lidar. Eu já estive trabalhando uma época numa imobiliária, e isso foi quando eu comecei a frequentar a igreja. O Senhor me resgatou. E eu me lembro que ali naquela imobiliária, todo dia pela manhã, as mulheres que ali trabalhavam, e até os homens falavam, olha, eu não sei o que é isso, mas uma dor de cabeça que não me larga. Era um comentário, e o Senhor me levou a fazer um ato profético. Então um dia, eu peguei lá na igreja, pedi um vidro de azeite puro, e levei e coloquei aquele azeite dentro do galão de água, do bebedouro. E as pessoas foram bebendo, estavam orando a Deus, pedindo, Senhor, arranca essa dor de cabeça. Se é um mal espiritual, arranca. E eu fiquei observando as pessoas. Uma semana depois, eu notei que já não tinha mais comentário. Ninguém reclamava mais da dor de cabeça. E foi aí que eu comecei a perguntar para as pessoas. Falei, engraçado, vocês reclamavam de dor de cabeça todo dia, a cabeça não está doendo mais não? E eles falavam, não, é engraçado que nós não estamos sentindo mais dor de cabeça. Mas, amado, não disse para nenhum deles que foi um ato profético, porque o único evangelho que tinha ali naquele meio era eu. Mas sempre eu falava para eles, Deus é bom. Se a gente entregar na mão de Deus nossos problemas, Ele é fiel para abençoar. E eles falavam, seu Isaías, realmente é só Deus para fazer as coisas tão grandes, né? Como a gente, de repente estamos sentindo bem. E eu falava, Jesus de Nazaré quem curou vocês. Amém? Então você imagina que você está numa empresa aonde a empresa, você ouve falar todo dia, vai fechar, está quebrando, a situação está difícil,
E eu já vi muitos crentes que olham e falam, tomara que quebre para me receber o meu. E às vezes a pessoa não sabe que aquele patrão pode abrir uma concordata, que aquele patrão pode declarar uma falência e os funcionários ficam sem receber. Já aconteceu e acontece muito, mas você ali naquele meio, como luz, como sal, você vai para a oração. Você convida pessoas a orar com você. Você chama pessoas para clamar e dizer, Deus vai mudar a história dessa empresa. Ainda que os patrões sejam incrédulos, entrega na mão de Deus e profetiza a vitória, profetiza a bênção para aquela casa, para aquela empresa, para aquele local de trabalho, e automaticamente tudo vai dar certo. Há pouco tempo atrás agora, numa malharia dentro de Juiz de Fora, onde trabalha uma irmã da nossa igreja, ela disse, olha, boa parte das pessoas foram mandadas embora e nós estamos de aviso e a situação está muito difícil, os patrões estão desesperados. E eu disse para ela, não é só você de crente que está lá, ore a Deus, porque Deus vai reverter a situação daquela empresa. E aquela irmã começou a orar junto com outras irmãs. Resultado, não apenas os patrões rasgaram o aviso que já várias trabalhadoras ali tinham assinado, esperando apenas um mês para frente, 40 dias, para ali fechar talvez aquela empresa, mas agora já estão novamente chamando de volta quem foi despedido e também admitindo outras pessoas para o trabalho. Porque o nosso Deus, ele tem um poder para reverter, mas você que serve a Deus, você deve de ser o quê? Espelho. Você deve de ser o quê? O sal que tempera. Você deve de ser a diferença naquele local. Você deve de ser uma esperança. Você deve de ser uma influência positiva nesse mundo tão negativo que nós estamos vivendo. E se a gente acreditar que nós temos de Deus uma unção, um poder sobre a nossa vida para inverter as situações, uma doença que o médico diz que não tem jeito, é um problema no casamento que de repente um dos cônjuges diz, não tem jeito mais, está tudo terminado. E se alguém estiver orando ao Senhor, clamando ao Senhor, automaticamente o milagre vai acontecer. Meus queridos, quando eu olho para esta palavra, eu fico imaginando que coisa maravilhosa é quando você entra na vida de uma pessoa que chega até você vivendo os piores momentos, resultados da vida, e você se coloca ali como uma luz na vida daquela pessoa. É você quem chama para a oração, é você quem fala do poder de Deus, é você quem fala da palavra do Pai, é você que inspira. Humanamente falando, o cenário que aquela pessoa está vivendo é o pior da sua vida, mas a palavra que Deus coloca na tua boca, as orações que você faz, o clamor do qual você empenha em estar realizando em prol daquela vida, muda toda a circunstância. Eu quero nesse momento dar uma passada com você no livro do Apocalipse, capítulo de número 2, versículo de número 8, que fala sobre a segunda carta à igreja de Esmirna. A palavra de Deus, ela diz assim: e o anjo da igreja que está em Esmirna escreve, isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Eu sei as tuas obras e tribulação e pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são sinagoga de Satanás. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, provados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano
da segunda morte. E você que crê, você diga amém e você diga graças a Deus. Meus amados, quando eu olho esta palavra para esta igreja, uma igreja pequena, uma igreja pobre, ali localizada numa bela cidade, mas uma cidade truculenta, uma cidade onde havia muitíssimos judeus na época, mas a perseguição a esta pequena igreja, ela era muito grande, mas esta igreja não abriu mão da palavra do nosso Senhor Jesus. Esta igreja, ela não se vendeu, ela não se rendeu ao paganismo, ela não se rendeu ao sincretismo religioso, ela não se vendeu à idolatria. Esta igreja pequenina, essa igreja humilde, chamada igreja de Esmirna, essa igreja, ela reteve a palavra de Deus, ela não mudou a sua fé diante das perseguições, diante das tribulações. Amado, não é a sua posição financeira, não é o tamanho da tua igreja, não é o poder aquisitivo da tua família que vai determinar a sua vida com Deus. Olha, se a minha família é muito grande, abastada, eu tenho tudo para segurar a onda. Se eu estou numa igreja muito grande, numa igreja com uma multidão de pessoas, eu tenho certeza que Deus é comigo. Ser com você é quando você resolve vencer as adversidades, as tribulações. Não é pelo teu poder intelectual, mas é pelo espírito de vida que vive dentro de você. Eu quero dizer que a igreja de Esmirna, ela era uma igreja pequena, ela era uma igreja que as pessoas olhavam e diziam, é uma igrejinha pobre, mas aquela igreja na verdade era uma igreja rica, porque aquela igreja tinha palavra, porque aquela igreja tinha palavra, porque aquela igreja tinha presença, porque aquela igreja tinha o Espírito Santo, porque o pastor daquela igreja, ele era a luz, ele era o sal da terra, e ele temperou, ele preparou, ele separou aquele povo, ele fez com que houvesse distinção entre os membros da sua igreja e o povo que estava no mundo lá fora. Este homem que estava liderando a pequenina igreja de Esmirna, todos olhavam e diziam, é pobre, é miserável, é pequeno, não tem expressão ali, porque eles não conseguiam ver do Espírito do Senhor, eles não conseguiam ver a luz de Cristo naquela igreja, mas o Senhor consola e diz, tem de bom ânimo, porque o diabo vai lançar alguns de vocês na prisão, tereis uma tribulação de 10 dias, mas tem de bom ânimo, porque vocês vão vencer, eu darei a coroa da vida para vocês. Suporte a luta, suporte a guerra, porque eu sou contigo. Eu quero dizer para você nesse momento, talvez esta palavra vai estar chegando agora numa casa muito humilde, numa família muito humilde, em alguém que já ouviu várias vezes, quem é você para pregar o evangelho? Quem é você para pregar para mim? Olha para a tua situação, olha para o jeito que tu falas, você não sabe nem pronunciar uma palavra da Bíblia, mas o Senhor manda dizer para você, morador de Esmirna, congregados de Esmirna, tu és o sal da terra, tu és a luz do mundo. Segura a presença de Deus, não deixa ela sair, não deixa ela sair da tua casa, não deixa ela sair da tua vida. Segura, porque você vai receber a coroa da vida, a coroa que está preparada, reservada para aqueles que servem apenas ao Senhor. Apenas ao Senhor. Aonde tu pisar, tu és o sal, tu és a luz, tu és um projeto de Deus nessa terra. Não se limite, não mude a tua fé, não se venda, seja a diferença nessa multinacional, nesta pequena empresa, nesta microempresa. Seja a luz
Seja o sal da terra. Aonde você pisar, seja a luz de Cristo no meio dessas trevas densas que está no bairro onde você mora. Meu querido, pegue a tua Bíblia. Se você vai para a igreja de ônibus, caminha até o ponto de ônibus de cabeça erguida. Não importa se a tua roupa é simples, não importa se a tua roupa foi até ganhada. O que importa é que o Espírito que está dentro de você te faz rico. Meu querido, talvez você trabalhe apenas numa pequena lanchonete. Talvez você trabalhe numa pequena padaria. Talvez num pequeno restaurante. Mas saiba de uma coisa, seja luz, seja o sal da terra, seja o tempero, seja o equilíbrio, seja a diferença, porque Deus, Ele é contigo. Talvez nesta tarde você está olhando para a sua capacidade. Uma hora você está tão firme, outra hora você está fraco das pernas, uma hora você quer ganhar o mundo todo, outra hora você duvida que até você mesmo esteja salvo. Apenas uma coisa eu te digo, a circunstância da vida às vezes te faz chorar, às vezes te faz querer abandonar, mas eu digo para você que aquele que entregou a vida para Jesus, ele não tem mais direito nem mesmo de pedir conta. Agora foi o Senhor quem te alistou, agora foi o Senhor quem te chamou, agora é o Senhor que é o dono da tua vida. E saiba de uma coisa, a sua história não se resume pelo dinheiro que tu tens no banco, não se resume pelo dinheiro que carregas na tua carteira, pelo carro do qual você dirige. A sua salvação, a sua vida com Deus, ela não se resume pelo preço do terno, do vestido, da saia, da calça, do tênis que você usa. Na verdade, Deus está olhando para um baú que ninguém consegue ver, mas esse baú, ele guarda as maiores da riqueza que um ser humano pode ter nessa terra. A presença do Espírito Santo. E nesta tarde, tu não é mais um caixote qualquer, tu não é mais um corpo qualquer, tu és o templo do Espírito Santo. Segura a vitória, segura a bênção. Onde você pisar, abençoado vai ser. Aonde você pisar, abençoado vai ser, no nome de Jesus. Se você crê, você diga amém. E você diga graças a Deus. Meus queridos, há cerca de 2 meses atrás, três meses atrás, eu recebi uma pessoa na nossa igreja. Não vou dizer o nome porque não tenho permissão, mas essa pessoa passou por algumas igrejas grandes. E essa pessoa chegou na nossa igreja destruída espiritualmente falando. Logo no primeiro culto, naquela igreja simples, porque a comunidade evangélica Manancial de Bênçãos é uma igreja simples, mas é uma igreja que quando você chega na porta, não é um obreiro que te cumprimenta. Ali está um homem, ali está uma mulher, mas ali está um anjo. Alguém que entregou a vida para Deus e que quando você recebe a paz do Senhor, você está sendo recepcionado por um anjo do Senhor. E aquela irmã, logo no primeiro culto, ela falou em línguas, ela foi renovada no primeiro culto. Ela deu tanto glória a Deus, aleluia, chorou tanto naquele dia. E notei que fisicamente aquela irmã não estava bem. E emocionalmente aquela irmã não estava bem. E ela veio conversar comigo após o culto. Ela disse para mim hoje, eu senti algo tão forte que eu não sinto há muitos anos. Hoje, Deus tocou na minha vida de tal maneira, e já vai para 3 meses agora que aquela irmã ali está, e ela conta sobre igrejas da qual ela passou, foi obreira, fez tanto trabalho dentro da igreja, mas ela disse, tem uma coisa nessa igreja, que a gente quando chega na porta dessa igreja, a nossa vida muda, o nosso pensamento, o nosso coração. Olha, eu estou de um jeito que eu quero dizer para o Senhor. Eu não sei o que seria da minha vida hoje se eu não tivesse encontrado esta igreja. E para honra e glória,
Aquela irmã, ela se levantou, aquela irmã está firme e ali ela está conosco toda sexta de manhã, domingo de manhã. Uma pessoa que tem muitos afazeres, mas uma pessoa que agarrou com Jesus e é grata por isso. Outro dia, numa carta escrita, contando a vida dela, fiquei muito emocionado das palavras que ela usou acerca de mim e da minha esposa. E o que ela recebeu dentro da igreja, como que ela está hoje, está alegre, renovou, parece que passou por uma clínica, né? E ali foi feito todo um trabalho, né? Uma cirurgia, mudou completamente da cabeça aos pés. Eu fico muito feliz com tudo isso. Quem pode fazer isso? Quem faz isso é o Espírito Santo. E o Espírito Santo, talvez você vai encontrá-lo num lugar, numa pessoa muito humilde, sem aparência, sem roupas caras. Uma igreja onde você entra e fala: meu Deus, eu fui naquela igreja grandona, lá tem telões, lá tem cadeiras almofadadas, e aqui eu vou sentar numa cadeira de plástico simples. Mas, amado, se comparar o nosso Cristo, que a primeira reunião dele foi dentro de uma manjedoura. Ele se sentia mais confortável pregando no deserto, assentado num cume de um lugar elevado de terra, um pequeno monte, um pequeno barranco, ali no deserto, numa relva sentado. Ah, meus queridos, e olha, ele ressuscitava morto, ele ressuscita até hoje. Ele está ressuscitando morto, está curando, está levantando os paralíticos, está curando o cego, está fazendo o mudo falar, está fazendo o surdo ouvir, ele está trazendo à vida aquele que já desceu à sepultura em vida. Ele está mudando a vida dessas pessoas. E ele não tinha uma igreja bela, ornamentada de pedras preciosas, de ouro, mas ele era o próprio templo. E hoje o Espírito Santo habita dentro de nós, fazendo de nós o templo do seu Espírito hoje. Eu quero dizer para você que o Filho de Deus andava pelos bairros que ninguém queria andar, andava pelas ruas que ninguém queria andar, entrava nas casas que ninguém queria entrar, tocava no corpo que ninguém queria tocar, mas aonde ele chegava, ele era e é luz, ele era e é o sal, e ele quer que eu e você sejamos o sal da terra e a luz do mundo. Se você crê que Deus ele te levantou para você ser a diferença, por onde você passar, saiba de uma coisa: Deus, ele é o Senhor da sua vida e ele quer te usar para grandes obras nesta terra. Hoje eu peço apenas você uma coisa, meu querido: seja a luz, seja o sal da terra. Eu quero falar para você, tem horas que para você parecer, amado, tem gente que é assim, para mim parecer descolado, eu tenho que estar no meio da galera que fala gíria, que usa drogas, que namora. Para mim parecer aquela mulher cheia de virtudes, eu tenho que estar sempre com o namorado novo, o camarada sempre com a namorada nova. Não há na vida desta pessoa, às vezes, um respeito, e a pessoa acha que isso é alguém abençoado por Deus. Não, uma pessoa abençoada por Deus é aquela que aonde você chega, o depressivo recebe a cura, aonde você chega, o triste se alegra, aonde você profetiza a bênção, o desempregado, o doente, ele é abençoado. E se ele não for abençoado ali na área material, no mundo secular, na hora, no mundo espiritual ele já recebe o bálsamo, porque às vezes ele está sofrendo há tanto tempo, e aonde você pisa, ei, abençoado é. Nesta tarde eu quero deixar para você a palavra que nós lemos em Mateus 5, 13 ou 16,
E a palavra de Apocalipse 2, versículo 8 ou 11, que fala sobre a igreja de Esmirna. Eu quero dizer para você, você não é apenas um rostinho bonito, você não é uma vitrine, você não está à venda, você não está aí para envergonhar a casa de Deus e a obra de Deus. Você foi levantado para ser a diferença, para ser o equilíbrio, para ser uma voz profética na terra. Você foi levantado não para ser a mulherzinha da igreja, o macho da igreja. Você foi levantado para ser a profetisa. Você foi levantado para ser a levita, para ser o levita, para ser o profeta, para ser o pastor da igreja. Você não foi levantado para ser um rostinho bonito. Você não foi levantado para ser carismático. Você foi levantado para fazer a obra de Deus, e aonde tu pisar, você levar Jesus junto com você. Aleluia. Você é o sal da terra. Você é a luz do mundo. Experimente logo mais. Quando o céu enegrecer, apague a luz do teu quarto. Risque um palito de fósforo. Ou então você risque o seu isqueiro. E olha como que a luz faz a diferença. Pegue logo um pedaço de carne, um sem sal e outro sem sal. Você pode colocar bastante alho, cebola, mas deixa sem sal. Você vai olhar e vai falar: que carne ruim é essa? Mas quando você deita um pouquinho de sal, dá gosto. O tempero muda a situação e o valor do prato. Assim é você. Seja o sal de Cristo nesta terra. Seja a luz de Cristo nesta terra. E Deus, Ele é contigo. Eu quero orar a Deus pela sua vida. Eu quero orar a Deus pela nossa vida e pedir ao Senhor que Deus venha abençoar rica e poderosamente a nossa história. É momento de oração, é momento de milagres. Querido Deus e soberano Pai, eu me lembro, Deus, que aproximadamente 42 anos atrás, quando eu tinha apenas 13 anos de idade, meu Deus, olhávamos para os crentes da minha cidade, olhávamos para aqueles que diziam que eram evangélicos, e não precisava deles falar que pertenciam a uma igreja. A gente olhava para eles e via que eles não eram pessoas comuns igual a nós. Muitos, meu Pai eterno, tinha medo de passar perto daqueles homens. Eu venho, Senhor, de uma época em que eu via os cultos ao ar livre na minha cidade, em Cataguases. E aqueles homens, meu Deus, no maior calor naquela cidade que é quente, com seus paletós pesados, com as suas roupas ali pregando a palavra de Deus, suando. Mas quando alguém passava do outro lado da calçada, pessoas atravessavam a rua com medo de manifestar demônios perto deles. Porque havia, meu Deus, respeito. Porque havia, meu Deus, temor. Porque as pessoas sabiam que aqueles homens, aquelas mulheres não eram comuns. Meu Deus, eu presenciei muitas das vezes pessoas manifestando do outro lado da calçada. E aqueles irmãos tão simples, meu Pai, com sapatos batidos, com calças costuradas que aparecia até os remendos da calça. Mas eram homens que expulsavam demônios no meio da rua, que com autoridade falava para aqueles demônios: vem aqui de joelho. E aquelas pessoas possessas atravessavam a rua ajoelhada e ia onde estavam aqueles homens.
E ali eles eram libertos no meio da rua. Meu Deus, eu vi câncer sair para fora. Eu vi aleijados andar em meio à rua, meu Pai, de Cataguases, a minha cidade. Mas hoje, meu Deus, aonde estão aquelas irmãzinhas que com o seu chinelinho de dedo, que com o seu lencinho na cabeça, aquelas roupas mais simples, meu Pai, aquelas pessoas que não sabiam falar nem Bíblia direito, mas tinha, meu Deus, tanta intimidade contigo, tinha, meu Deus, tanto poder na sua vida, que famílias eram transformadas, que famílias eram, meu Deus, transformadas pelo teu poder, pela presença daquelas irmãs, daqueles irmãos. Ó Deus, hoje, para a gente saber se uma pessoa é crente, você tem que fazer uma entrevista dizendo: meu filho, de que religião você é? Para saber se aquela pessoa é um pastor, se é um obreiro, um diácono, você tem que perguntar: meu filho, você exerce alguma função lá na igreja? Oh, Senhor, meu Deus, eu quero pedir, meu Pai, que o Senhor levanta uma geração. Os altares, meu Deus, está cheio de belos jovens que cantam para a igreja, mas não adoram a Ti. Que cantam até para a namorada dentro da igreja, mas não louvam para o Senhor. Por isso, meu Pai, nós estamos vendo louvores que não edificam mais. Por isso nós estamos vendo muita cantoria na igreja. Mas nós não estamos vendo poder, meu Pai, transformador através do louvor. Porque, meu Deus, o louvor liberta, Pai. Tanto é que o nosso jovem rei Davi, quando ele estava diante de Saul, meu Pai, no capítulo 16 de 1 Samuel, a Bíblia diz que um demônio se apossava de Saul. E Davi pegava a sua harpa, tocava e cantava um cântico. E o demônio deixava o corpo do rei Saul. Senhor, meu Deus, eu quero pedir que nesta tarde o Senhor cubra esse homem, esta mulher, que já foi, meu Pai, uma tocha de fogo, meu Pai, na igreja. E hoje não passa de uma fumaça que está esvairindo. Eu oro, Senhor, por esta pessoa que ministrava a Tua palavra e vidas, meu Pai, eram convertidas ali no banco naquela hora. E hoje, meu Deus, é tão cheio de é tão cheio, meu Pai, de teologia, de escatologia, de doutorado, meu Pai. Prega, 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 o povo grita, mas continua tudo no pecado. Continua tudo no erro, meu Pai. Senhor, meu Deus, eu quero entregar nas Tuas mãos agora este jovem. Que um dia, meu Deus, nós contemplamos uma juventude na igreja que estava com 17, 18 anos, meu Pai, e obedecia seus pais. E obedecia, meu Pai, a liturgia da igreja, que eram atuantes, meu Pai. Nós vemos hoje, Senhor, tantas pessoas, meu Pai, que se descrente na igreja, mas vazios, que não promove nada para o reino, meu Pai. Eu quero pedir a Ti, ó Deus, que nesse momento o Senhor arranca o espírito de sensualidade, meu Pai, da igreja, porque tem mulher que acha que faz a obra com carinha bonita, com cabelo escovado, com roupa curta, meu Pai. Tem homens que acham que faz a obra com a sensualidade, querendo muitas das vezes, meu Deus, relacionamentos um atrás do outro, e na verdade, meu Pai, nós só vamos fazer a obra verdadeira para o Senhor, carregados da presença do Espírito Santo. Por isso, nessa tarde, eu quero entregar nas Tuas mãos agora cada vida que está agora, meu Pai, ligado nesta transmissão. Que o Senhor nos leve àquele primeiro amor, aquela semana que nós chegamos na igreja e os nossos olhos eram puros para o líder da igreja, eram puros para a família do líder da igreja, eram puros para os irmãos na igreja. Mas hoje, meu Pai,
pastor perdeu o referencial e o respeito. A família do pastor, meu pai, é motivo de chacota. Irmãos, ó Deus eterno, se degladiando, puxando o tapete um do outro para querer ser melhor do que o outro e não entende que é o Espírito do Senhor quem faz todas as coisas. Nesta tarde, eu quero entregar em tuas mãos cada vida e peço todo aquele que estará de posse da mensagem das orações, meu Pai, que seja revestido do poder do teu Espírito Santo. Só você que crê em milagres, você diga amém. E você diga graças a Deus. Filhos eternos, eu quero convidar você para estar conosco amanhã, sexta-feira, às 9 horas da manhã ou às 19h30. Eu quero convidar você a ter uma experiência com Deus amanhã, grande, forte. Amanhã nós estamos na poderosa campanha ali na sexta-feira do recomeço com Deus. Venha recomeçar a sua história com Deus amanhã, às 9 da manhã e às 19h30. Eu quero nesta tarde mandar um abraço para todos que estão me acompanhando ou estavam me acompanhando, né? Desde o início dessa transmissão. Quero mandar um abraço para o Renato Fortes, para a Ana Paula. Que Deus abençoe muito toda a família. Um abraço para Varli, para o Wilson. Um abraço para Andressa e a Vanessa. Um abraço para a dona Selma. Um abraço nesta tarde para nossa irmã Eliane, toda a sua casa. Um abraço muito grande, né? Para Lavínia, para Gabriele, para a pastora Conceição, para Juliane, para o Max, que Deus abençoe, para o Felipe. Um abraço muito grande para a Nilda e o Francisco, né? Que é irmã e cunhado da pastora Conceição. Que Deus abençoe, que Deus abençoe a todos vocês que estão ligados agora nesse momento de fé. Eu quero dizer para você que em nome de Jesus, Deus tem uma obra grande para fazer na tua vida. Agora preste bem atenção no que eu quero te falar. Às 22h30, às 22h30, às 10h30 da noite, eu estarei ministrando uma palavra sobre cura e sobre batismo com o Espírito Santo. Vai acontecer atos proféticos às 10h30 da noite. Eu quero pedir a você hoje que na hora que estiver ministrando a palavra, na oração, coloque a mão sobre a enfermidade. Você que vai estar desanimado, que está desanimado em andar com Deus, você vai colocar a mão no teu coração e vai orar comigo. E Deus estará te abençoando. Ó, há uma pessoa dentro da sua casa, acamado, que começou sentindo uma dor nas pernas e da cintura para baixo. Essa pessoa está gelada, essa pessoa não consegue andar mais. Eu quero pedir a você que hoje você coloque a mão sobre essa pessoa na hora que eu estiver orando. Deus vai abençoar essa vida. Na hora hoje que eu estiver ministrando a palavra, coloca um copo d'água perto do seu aparelho. Deixa aí, num lugar propício, porque Deus vai consagrar essa água. Essa água será um santo remédio para o depressivo, para aquele que está angustiado. Deus estará transformando a sua vida, a sua história. Amém? Eu vou ficando por aqui, com a graça de Deus, e nos encontraremos às 22h30, com mais um momento de fé. E não se esqueça, na nossa igreja amanhã, culto de cura e libertação, 9 da manhã às 19h30. Comunidade Evangélica Manancial de Bênçãos, Rua Vitar Maria de Oliveira, número 310, bairro Progresso. É o endereço do teu milagre. Eu quero falar para você que está me ouvindo, que está doente, que está enfermo, que está desiludido com a vida. Vem estar conosco amanhã nos 2 horários e Deus vai mudar a história da sua vida. Se você amanhã entrar com fé na nossa igreja, crendo que Deus vai mudar a sua vida, se você não for tocado ali poderosamente pelo poder de Deus,
eu paro de pregar o evangelho. Porque Deus, ele é conosco. Se ele é conosco, ninguém pode ser contra nós. Uma boa tarde para você, fica com Deus e até a próxima oportunidade com mais um Momento de Fé.